A segunda semana de depoimentos na CPI da Covid chegou ao fim e a expectativa agora é pela fala do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está marcada para a próxima quarta-feira. E para fazer um balanço dos trabalhos até aqui, a gente conversa com o presidente nacional do Progressistas e senador pelo Piauí, Ciro Nogueira. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? É um prazer estar com vocês. Senador, em relação à expectativa do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, há uma discussão se ele pode ficar em silêncio. O senhor não acha que seria melhor que ele prestasse o depoimento e falasse o que ele sabe? Não tenha dúvida, eu acho essa a nossa expectativa. O que acontece é que está se criando uma narrativa e umas ameaças que não tem sentido. O ex-ministro tem que ir para prestar os esclarecimentos. O compromisso dele é com a verdade, tem que ser com a verdade. Mas existe um sentimento, principalmente por parte do relator e uma parte dos membros da CPI, de querer criar constrangimentos, ameaças. Alguns membros da CPI agora estão toda hora falando em prisão de pessoas, de uma forma de ameaçar e constranger. E isso não pode acontecer de forma nenhuma, é um absurdo esse tipo de comportamento de algumas pessoas da CPI. Senador, agora a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, senador, muito bom dia. Senador, dois pontos aí que eu considero como novidades na CPI. A primeira é a possibilidade de convocação, já um requerimento do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, em virtude daquela reunião para a compra da vacina Pfizer. E, por outro lado, também notícias de que há uma organização na base governista para derrubar o Renan Calheiros. Os dois assuntos procedem? Olha, o primeiro, essa situação do Carlos Bolsonaro é aquele foco que a CPI tem, daquelas pessoas que estão querendo utilizá-la apenas para constranger e criar problemas para o presidente Bolsonaro. É uma imagem muito ruim. É como se o relatório do relator Renan Calheiros já estivesse produzido antes do início da CPI. Isso passa uma imagem muito ruim para a CPI. A outra questão, qual é que você colocou? É sobre derrubar o relator Renan Calheiros, que seria uma organização da... Não vejo. Eu acho que o Renan foi legitimamente escolhido pelo presidente da comissão, que tem tido um papel irretocável, tem sido uma pessoa muito isenta, é um direito dele ter sido. Foi criado uma maioria por essas pessoas que têm esse foco de atacar o governo. Eu não vejo. Agora, o que me causa preocupação é o Renan Calheiros ter esse comportamento único e exclusivamente de tentar atacar o presidente Bolsonaro e, principalmente, que é o que mais nos preocupa, proteger os governadores de qualquer tipo de que a CPI possa averiguar os desvios de recursos públicos pela quantidade que estão chegando e até pelos dados que nós temos que são públicos, vocês podem procurar na própria CGU, são uma quantidade de recursos desviados de uma forma absurda, que a população, a mídia vai tomar conhecimento da CPI. Eu tenho certeza que o Renan Calheiros não vai conseguir proteger essas pessoas que desviaram recursos públicos. Diogo Schelp. Senador, bom dia. O primeiro requerimento que deu origem à CPI tinha como fato determinado o colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar em Manaus, um tema que até agora na CPI praticamente não apareceu. O depoimento do ex-ministro Pazuello seria fundamental para isso. Qual é a sua expectativa sobre o esclarecimento desses fatos de Manaus na CPI? Eu acho que tem que ocorrer. Quem são os culpados? O governo federal não tem responsabilidade por compra, seja de oxigênio, equipamento. O governo federal disponibiliza os recursos, ele pode tentar ajudar na logística, e eu acho que isso tem que ser explicado na CPI, por isso o depoimento do Pazuello é fundamental. Mas esse não é o foco da CPI, dessas pessoas que estão hoje no comando, como é o relator. O senador Renan Calheiros tem procurado, única e exclusivamente, criar situações e narrativas para atacar o presidente da República. E ainda bem que a verdade está vindo à tona. Você viu, a questão da Pfizer foi completamente explicada, aquela narrativa que o governo federal não comprou vacinas porque não quis, essas vacinas tinham sido disponibilizadas pela Pfizer. Ontem essa mentira e essa narrativa errada foi desfeita de uma forma muito contundente para bem da verdade.
Senador, o que acarretaria, então, o não comparecimento de Eduardo Pazuello à CPI, que é uma peça central, uma vez que todos, ou quase todos, os interlocutores depõem sobre fatos do período em que ele esteve à frente da pasta da saúde? Existem outros meios de sanar as dúvidas dos membros do colegiado? O constrangimento que está tentando se criar. Você viu os absurdos, o senador Renan Calheiros dando voz de prisão sem ter autoridade para isso. Só quem tem autoridade para dar voz de prisão em caso extremo em uma CPI é o presidente da comissão. Toda hora é senador dizendo, qualquer senador, qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Isso é uma brincadeira, isso é uma palhaçada. E ficar querendo constranger pessoas de bem, pessoas que não mataram, não roubaram, por conta que... Olha que absurdo naquele dia, você dá voz de prisão para uma pessoa porque o depoimento dela estava diferente do que depois a revista. Quando ele deu aquele depoimento na revista, ele não tinha compromisso com a verdade, como ele tem com a CPI. O depoimento que tem que ser honesto é o da CPI. E pelo que eu vi, foi o que aconteceu. Então, por isso você quer prender uma pessoa só para ela dar uma volta de camburão? Quem não conhece como funciona a prisão em uma CPI? A pessoa toma uma voz de prisão, chama, vai lá para a Polícia Federal, lavra e é solto na mesma hora. Isso é uma piada, é uma ameaça desnecessária que se faz às pessoas para tentar constranger, para ameaçar. E isso pode acarretar a não ida do ministro Pazuello. Se ele fosse lá para ter o compromisso com a verdade, esclarecer os fatos, eu tenho certeza que ele não iria se furtar. Mas dessa forma, como a CPI está se portando, alguns membros, para tentar criar fatos única e exclusivamente, vai acabar que ele não vá. Ou qualquer cidadão de bem não vai nessa situação. O senador, só para fechar, qual é o entendimento do senhor sobre a possibilidade de se convocar governadores nessa CPI? Há sempre uma discussão se eles podem ou não podem ser convocados por serem chefes dos executivos nos estados. O senhor pessoalmente defende a convocação deles e o senhor acha que juridicamente isso é viável? Não tenha dúvida. A CPI tem poder para convocar qualquer pessoa que tenha desviado recurso público federal. Os governadores, prefeitos, secretários que estiverem envolvidos em desvio de recurso público federal, a CPI tem poder total. E quem não quiser e quem for contrário a isso é porque quer esconder desvio de recurso público no nosso país. Senador Ciro Nogueira, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan. Um bom fim de semana. Estaremos acompanhando os trabalhos da CPI também na semana que vem. Até a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado.